Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Oi, gente. Meu nome é Juan. Eu sou graduando em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense. E pra gente começar, eu gostaria de fazer uma autodescrição minha. Eu sou um homem negro de pele clara. Eu tenho 24 anos. Aqui na lateral, meu cabelo é cortado, predominantemente na parte de cima ele é cacheado. E é o fundo, né? Eu tenho uma parte do lado esquerda branca e da outra parte uma partezinha cinza com marrom. Então, eu sou também bolsista de iniciação científica pelo CNPq. E hoje a gente vai trazer um artigo aqui sobre os tensionamentos do conservadorismo no projeto ético-político brasileiro. Bom, para a gente começar, eu vou explicar um pouquinho sobre os fundamentos, né, sobre a gênese do serviço social brasileiro no Brasil. Como é que se dá o serviço social no Brasil? O serviço social vai surgir justamente na década de 1930. 1930 é um período muito importante para a história do Brasil sobre a relação do processo de industrialização. Claro, não podemos falar que no Brasil não havia indústrias. Havia. Mas há uma acentuada nesse processo justamente no governo de Vargas. Então é justamente nesse processo que a gente vai começar a nomear algumas coisas, principalmente a chamada expressões da questão social. As expressões da questão social ditam justamente sobre esse processo da desigualdade, da fome, da miséria, da pobreza. Por quê? O sistema capitalista, ele produz a pobreza, ele produz a desigualdade. E o que isso significa? Que quanto um grupo possui muito, um outro grupo possui pouco ou nada. Então, esse contexto é importante ser posto, porque o serviço social ele emerge justamente nesse lugar de lidar com a pobreza, de lidar com a desigualdade. Mas por qual lógica? O serviço social brasileiro ele vai se fundamentar na tradição humanista, na perspectiva humanista e outras bases teóricas que virão de outros países da América do Norte e da Europa. Né? Mary Richmond é um grande exemplo disso, né? Essa perspectiva do diagnóstico social, desenvolvimento de grupo de comunidade. Então a gente fala sobre esse lugar de o serviço social se apoia nessas bases, principalmente no lugar de conformidade desses corpos, dessas pessoas, na lógica do capital. Então a gente está falando de um movimento de o serviço social se apropria dessas fontes para trabalhar diretamente com essas pessoas, mas no sentido fragmentado, mais no sentido individual. Ou seja, quando se olha para a pobreza, se percebe a pobreza como algo do indivíduo e não como algo do sistema capitalista, dessa própria forma de produção de riqueza, de produção de vida, que se baseia na desigualdade. E o que significa dizer isso para o serviço social? Que ao olhar para o indivíduo se percebia as suas particularidades e as suas condicionalidades, sem qualquer manejo de perceber que existia algo para além. Não tinha uma ideia de totalidade. Era uma ideia extremamente fragmentada e essa fragmentação era a forma como essas assistentes sociais da época, que adivinham de classes mais elitizadas, burguesas, damas da caridade, justamente nesse lugar, de trabalhar a pobreza dentro da lógica do capital, dentro da lógica capitalista, ou seja, condicionar esses corpos a essa condição de pobreza. Não havia interesse de reflexão, não havia interesse de projeção de outra forma de sociedade, não havia nada disso. Havia também uma prática extremamente higienista, extremamente punitivista e de cerceamento dessa liberdade, né? E esse movimento ele vai se constituindo, se consolidando até a primeira fase da ditadura empresarial brasileira, né?
64, e ali na década de 70 é quando começam a emergir algumas novas formas de fazer o serviço social. Por quê? Quando a gente vai olhar para a história, estamos passando nesse período pela Segunda Grande Guerra, né? E aí a gente também vai começar a perceber esse movimento de questionar o capitalismo, de questionar a fonte do capitalismo. Porque depois a gente também tem o processo ali da Guerra Fria. Então a gente está ali embarcando nesse lugar, embarcando nessa realidade nova de perceber que existe outras formas de sociabilidade. E o que isso quer dizer? Quando a gente vai perceber as fontes teóricas, a gente percebe que Karl Marx, começa seu processo ali de ganhar notoriedade, de ganhar presença ao longo da história. E o que isso significa? Para o serviço social, significa que não é somente o indivíduo. O indivíduo é parte de um sistema. E esse sistema produz desigualdade. E se ele produz desigualdade, não é culpa do indivíduo ser pobre. Existem outras formas de explicação. Existem outras formas de dizer que precisamos intervir de uma outra forma. E é justamente nesse lugar que começa esse movimento, né? E também, contraditoriamente, as frentes católicas vão trazer esse apanhado, essa reflexão, essa proposição de superação dessa forma de leitura. Então começa nesse movimento da história, do próprio serviço social, se embarcar nessa nova fonte teórica, nessa nova perspectiva para explicar a sociedade. E isso vai se concretizar no terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, o CBAS, o terceiro CBAS, e também no livro que Yamamoto e Raul Carvalho escrevem, Relações Social e Serviço Social. Relações Sociais e Serviço Social. Então, ali se tem uma nova forma de fazer serviço social. Ali se tem uma nova projeção de serviço social. Ali se tem uma nova perspectiva de serviço social. Então, a história do serviço social começa a se mudar daí. Então, num passo que a gente entendia o ser humano fragmentado, o ser humano culpabilizado pela sua condição de vida, no outro momento a gente começa a perceber que não. Existe um motivo para essa pobreza, existe um motivo dessa desigualdade. Então o que vamos perceber? Que é possível fazer um serviço social diferente. E aí a hegemonia de serviço social vai se criando e vai se concebendo uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova forma de intervir na realidade social. E esse movimento ele vai sendo projetado para o projeto ético-político. Projeto ético-político este que desenha para a categoria profissional formas de intervenção que almejem uma nova forma de sociabilidade, que almejem uma sociabilidade, uma sociedade sem discriminação, sem desigualdade, sem violência. Violências causadas pelo próprio sistema capitalista, sem essas formas de discriminação e violências. Então falamos sobre a superação do sistema capitalista. E isso vai se consolidar ali em 1930, 90. Mas, ao mesmo tempo que o serviço social brasileiro se coloca na vanguarda de superar o conservadorismo como forma de intervenção, como forma de prática, já nos anos 2000, a gente vai perceber que o serviço social clínico preocupado ali com a questão da psique, do indivíduo, dessa lógica de um tratamento social, então uma conformação a essa realidade, mas também bem-estar, vai começar de novo, né, sendo um resgate da história, vai começar o seu processo de tentar ganhar destaque no serviço social brasileiro, mas não vai ter o fôlego para isso. Mas não significa que ele desaparece da história. Então, o serviço social começa o processo de maduração com a abertura de pós-graduação, né, novas escolas de serviço social. E o que se coloca pra gente nessa discussão hoje? 2018 é um ano emblemático no sentido de corrida presidencial. Na época, Jair Bolsonaro
ganhou uma frente, ganhou uma fama, ganhou uma popularidade muito rápida. E isso trouxe uma nova onda conservadora muito forte para o país, porque a tendência conservadora não advinha somente dele, advinha de todo um contexto, mas ganhou uma consolidação no meio social muito forte. E isso impactou o serviço social também. Então, nesse núcleo, no NEFES, a gente começou a perceber que o contexto de 2018 até 2022, que foi quando o Bolsonaro ganhou as eleições, né, ele governou até 2022, novas fontes, novas vertentes do serviço social, conservadores no caso, ganharam fôlego, ganharam potência, ganharam seguidores. Então, o serviço social clínico vem resgatando essa ideia da psique, essa ideia de tratamento social, enquanto o serviço social libertário vem se colocando de maneira contrária ao projeto ético-político, se colocando de maneira contrária às formas de perceber a vida, dizendo que um posicionamento político é politicagem, dizendo que esse movimento de questionar a sociedade na tradição marxista e marxiana é errôneo, porque o que Marx fala, os estudos de Marx não cabem dentro dessa sociedade, porque já são superadas, são metanarrativas superadas, que não se materializam porque não existe essa possibilidade. E aí que está o erro, porque quando a gente vai olhar para a história, a gente não está falando de uma superação imediata. Não houve possibilidade de um novo rumo para a sociedade, porque não se houve essa possibilidade real. A gente não pode falar que o Brasil superou todas as formas de desigualdade, porque não existe isso no Brasil. O Brasil é um país desigual, que vive a cada dia intensificando as expressões da questão social. Então a gente está falando de uma sociedade marcada pelo sistema capitalista, enquanto o projeto ético-político brasileiro almeja uma nova forma de sociabilidade. E isso, na leitura dessa tradição, desse serviço social libertário, é de fato uma impossibilidade, porque a sociedade, do jeito que está dada e sempre será assim. Então, esses ruídos, né, justamente vão do desencontro ao projeto ético-político, vão ao desencontro dessa sociedade que a gente defende, dessa sociedade que carece desse início, dessa possibilidade de socialização de riquezas, de superação de ordem, a ordem capitalista. Então a gente vai perceber que o serviço social libertário, ele olha para o passado e ele traz novas configurações. Então, necessariamente precisamos falar de um serviço social hegemônico no sentido de debate, que existe o debate dentro da categoria, e trazer como uma questão a ser pensada. Que serviço social clínico é esse que se coloca? Que serviço social libertário é esse que se coloca? Porque o que se apresenta hoje são duas vertentes que se preocupam necessariamente em retomar a profissão em sua gênese, sem qualquer intermédio, sem qualquer forma de perceber a realidade como ela é. Porque a desigualdade não pode ser entendida como individual. As questões que afetam a psique do indivíduo não cabem ao serviço social, pois não temos formação para isso. E, principalmente, compreender que a pluralidade da categoria elenca, propõe, traz novas formas, novas teorias para serem debatidas, mas com proposições que realmente estejam pactuadas e alinhadas aos desejos, às demandas da classe trabalhadora, porque o serviço social assumiu esse compromisso historicamente de estar alinhado à classe trabalhadora e os seus demais estratos. Então, é um pouco disso. Eu espero que tenha feito sentido, porque é um debate longo, e espero que tenham gostado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura.
Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.